Você já se sentiu traído por alguém que jurou te amar? Às vezes, a vida pode mudar com uma única frase, uma acusação, um silêncio, um olhar que já não te reconhece. E quando tudo desmorona, você percebe que o pior castigo não é o abandono, é a dúvida. Essa é a história de alguém que perdeu tudo: o lar, a confiança, a própria identidade, e precisou desaparecer para reencontrar a si mesmo. Uma jornada intensa de dor, exílio, renascimento e justiça silenciosa. Sino antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada história é um mergulho na alma humana. Você vai sentir, pensar e talvez até repensar a forma como vê o mundo. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir vai te marcar. Meu nome é Luciana, tenho 34 anos e vivo em Salvador, na Bahia. Hoje vou contar algo que aconteceu comigo. Você nunca esquece o som de uma traição. Não chega como um trovão ou com sinos de alerta. Ela vem de repente, como vidro estourando dentro do seu peito. Aquele dia começou como qualquer outro. Eu estava na cozinha, ouvindo a rádio pela metade, mexendo meu café enquanto a luz do sol atravessava a janela. Tinha acabado de voltar da padaria com pão fresco e leite de amêndoas, o preferido da Tânia. Cantarolava uma música antiga, sentindo que a vida era comum, simples. Então ouvi a porta se abrindo. Imaginei que fosse Lina, a irmã da Tânia, entrando sem avisar como sempre fazia. Ela tinha esse costume de chegar como se pagasse aluguel ali. Mal olhava na minha cara, o que nunca me incomodou, eu a tolerava por amor à minha esposa. Mas naquela manhã, ela chegou com uma energia diferente. Estava nervosa, com os olhos arregalados. Atrás dela vinha Tânia com o rosto tenso, como se tivesse acabado de receber uma notícia fatal. Virei lentamente, ainda com a xícara quente na mão, pronto para dizer bom dia, mas não tive chance. Adrien me engravidou, disse Lina, 7 palavras. A voz dela tremia, como se fizesse parte de uma peça mal ensaiada. Fiquei ali, paralisado. O ar parou de circular. Minha boca se abriu, mas não saiu som algum. Não respondi, não porque fosse culpado, mas porque minha mente não conseguia registrar aquilo como realidade. Tânia não fez uma única pergunta. Não buscou a verdade nos meus olhos. Nem sequer piscou. Seu rosto se retorceu de puro nojo e, sem hesitar, me deu um tapa. A xícara escorregou da minha mão e se espatifou no chão. Não levei a mão ao rosto. Estava atordoado demais. Não pela dor física, mas porque em um segundo, a mulher com quem construí uma vida, com quem dividi segredos sussurrados no escuro, havia se tornado uma estranha com veneno na boca. Tânia. Balbuciei, finalmente reencontrando minha voz. O que você tá fazendo? Mas antes que eu pudesse terminar, os irmãos dela entraram, como se já estivessem esperando do lado de fora. Julião e Matias, fortes como jogadores de rugby, não disseram uma palavra. Me agarraram pelos braços e me arrastaram pela casa como se eu fosse um cachorro de rua. Eu ainda estava descalço, vestindo minha camiseta velha, ainda tentando entender que diabos estava acontecendo. Me solta! E murmurei. Mas eles não ouviram. Assim que me jogaram para fora, Julião me acertou um soco no estômago. Matias me empurrou contra a cerca com tanta força que cheguei a ver estrelas. Não reagi. Não sei por quê. Talvez eu devesse. Talvez devesse ter gritado, me defendido, mas não consegui. Vizinhos espiavam pelas janelas. Do outro lado da rua, alguém começou a gravar com o celular. Julião cuspiu nos meus pés. Você é doente. Uma aberração. Minha visão ficou turva, mas não de dor física. Era outra dor, uma que não era minha, mas que me enfiaram goela abaixo. Me deixaram ali, espancado, humilhado, sozinho. E Tânia? Tânia não me seguiu. Não veio ver se eu ainda respirava. Ficou parada na porta, braços cruzados, com a aliança ainda no dedo, como se aquilo ainda significasse algo. Seu rosto misturava dor e certeza, como se ela já tivesse me enterrado na mente dela. Me arrastei até a calçada. Meu telefone vibrava sem parar. Mensagens de gente com quem eu nem falava há meses. Chamadas que eu não atendia. Eu não sabia o que dizer. Oi, a irmã da minha esposa me acusou de algo horrível e aparentemente já fui julgado, condenado e sentenciado sem sequer poder falar? Voltei para casa.
Arrumei minhas coisas. Não me despedi. Não tentei explicar. Eles não queriam a verdade. Queriam um vilão. Um alvo fácil para jogar pedras e se sentirem justos. Passei minha vida construindo um lar, acreditando que amor era segurança. Mas a verdade é que as pessoas te abandonam quando perguntar dói mais do que odiar. Olhei a xícara quebrada no chão, minhas mãos tremendo, com sangue, não sabia se da cerâmica ou dos golpes. Tomei um banho. Enfaixei as costelas com uma toalha. Escrevi uma única frase no espelho, com sabonete. Você nem sequer perguntou. E fui embora. Não saí gritando. Não fiz um gesto dramático. Só era um homem de mandíbula machucada e coração vazio, se afastando de uma vida que pensava ser real. Não sabia para onde ir. Só sabia que não podia ficar. O curioso é que a gente sempre acha que vai reconhecer o momento exato em que a vida desmorona. Como se houvesse sirenes ou uma voz interior nos alertando. Mas às vezes, tudo o que basta é uma mentira. E um tapa. E aquele tapa não atingiu só meu rosto. Matou uma parte de mim que nunca mais vou recuperar. Dizem que a verdade liberta. Mas isso só acontece se alguém se der ao trabalho de ouvi-la. 2 dias depois de sumir do mapa, fui até uma biblioteca pública bem afastada. Só queria cancelar algumas contas, trocar senhas. Mas lá estava ela, notificação de licença administrativa da minha empresa. Sentei numa cadeira dura com as costas encharcadas de suor frio e li o e-mail 3 vezes. As palavras não mudavam. Diante das graves acusações que circulam online, o conselho decidiu iniciar um processo de afastamento enquanto conduzimos uma investigação formal. Acusações? Eu não tinha dito nada a ninguém. Só falei com o frentista e o dono do motel, que só queria que meu cartão passasse. Mas o boato se espalhou como fogo. Entrei nas redes sociais. Quase não usava, mas fui ver. Estava lá. Uma thread sem nomes, mas com migalhas suficientes para qualquer pessoa próxima saber de quem se tratava. Homem casado. Cunhada. Escândalo. Gravidez. Traição. Justiça. Trechos fora de contexto. Opiniões lançadas como se todos fossem testemunhas oculares. Homens como ele estão por toda parte. Deveria apodrecer. Por que ainda duvidam de uma mulher? Lixo. Puro lixo. Era como assistir ao meu próprio funeral pela internet, mas em vez de flores jogavam pedras. No 3º dia meu senhorio mandou mensagem. Me desculpe, amigo. Nada pessoal. Mas os outros inquilinos estão preocupados. Preciso que desocupe até o fim de semana. Respondi apenas, sem problema. Saio hoje. E foi o que fiz. Não discuti. Não pedi tempo. Porque entendi uma coisa. Quando um homem é acusado de algo, a verdade não importa. Pelo menos no começo. A maioria escolhe o lado que faz se sentir melhor. Você se surpreenderia com a velocidade que alguém se torna invisível. Tinha uma padaria na esquina que eu frequentava toda manhã. A Dona Romero, sempre me recebia com um sorriso. Na rotina de novo, hein? Um dia entrei e a vi congelar no meio do atendimento. Me olhou pro balcão e murmurou: hoje estamos fechados. 3 pessoas estavam atrás de mim. Uma mulher sussurrou: é ele. Fui embora sem dizer nada. No 5º dia, meu celular era inútil. Tânia me bloqueou. A mãe dela também. Clara. Todos os amigos que costumavam vir nas noites de vinho, sumiram. Até conhecidos distantes, amigos de amigos. Desapareceram como se tivessem medo de que o rumor respingasse neles. Lembrei que uma vez, ajudei Clara a mudar os móveis no calor. Ela disse que eu era o homem mais confiável da família. Agora comentava no Facebook sobre lobos vestidos de família. Eu já não era humano. Mantive o silêncio. Depois do tapa. Depois da surra. Depois da humilhação. Mas ler aquilo, quebrei por dentro. Um pedaço pequeno, mas definitivo. Tive vontade de gritar. Me defender. Postar prints, áudios, qualquer coisa. Mas não havia nada, porque não houve nada a esconder. Sem encontros secretos. Sem insinuações. Sem flerte. Apenas uma mentira. Uma mentira mais empolgante que a verdade. Naquela noite, um antigo colega da faculdade me ligou. Um dos poucos que ainda não tinha virado as costas. Oi, não quero me intrometer, mas
Você fez mesmo aquilo? Desliguei antes que ele terminasse. Se alguém que me conhecia há mais de 10 anos precisava perguntar, então não havia mais nada a dizer. Me hospedei num motel barato. Ficava olhando o teto, pensando, como uma única frase pode destruir a vida de um homem? Pensei em tudo que já tinha feito por generosidade. Os favores, os móveis que construí, as vezes que ajudei Lina, até quando ela não merecia. E agora eu era um fantasma nas memórias de todo mundo. Não teve tribunal, não teve audiência. Só uma história, e uma vez que essa história cria raízes, não precisa de provas. Só de sussurros. Não era justiça. Era julgamento. Era espetáculo moral. Era parecer que defendiam as mulheres, mais do que realmente buscar a verdade. E Lina interpretou seu papel perfeitamente. Soube por um amigo de um amigo que ela estava recebendo presentes, mensagens de apoio, gente chamando de valente. Até a biografia dela nas redes dizia, sobrevivente. Coração partido. Quis vomitar. Tânia nem se deu o trabalho de me escrever quando percebi que meu saldo bancário estava acabando. Minha rescisão foi congelada. Começaram rumores de um possível processo, por algo que eu nem sabia o que era. E aí o medo me alcançou. Não o medo de ser odiado, mas o medo de ser esquecido. De virar um nome que só significava vergonha. Olhei pro espelho aquela noite e mal reconheci o homem que me encarava. Barba por fazer, olhos apagados. Eu parecia culpado. Parecia com medo. Pensei, se eu me vejo assim, como o mundo me vê? O fundo do poço não chega de uma vez. Chega em camadas. Lentamente, até você entender que ninguém vai vir te salvar. E que se quiser sobreviver, vai ter que se transformar em outra pessoa por completo. Arrumei uma mochila pequena. Vendi o resto. Comprei uma passagem só de ida. Sem destino certo, só, longe. Entrei numa agência de viagens pequena, escondida entre uma lavanderia e uma loja de penhores. Uma moça distraída com palavras cruzadas levantou os olhos e perguntou: "Pra onde?" "Pra qualquer lugar, menos aqui", respondi. Ela riu como se fosse uma piada. Mas não era. Me sentei no último banco do ônibus com o capuz sobre a cabeça e a alma em ruínas. Não sabia o nome da cidade onde ia parar. Só queria desaparecer. Levei o mínimo: 2 mudas de roupa, um par de botas, uma mochila velha com meu laptop quebrado, e uma caderneta de couro cheia de rabiscos, entradas de diário e fragmentos do que um dia fui. A viagem foi longa. Silenciosa. Os prédios viraram campos, os campos viraram mato, e o mato deu lugar ao mar. A certa altura, perdi a noção do tempo. Mal comia. Só olhava pela janela, deixando a cabeça vagar. E descobri que o silêncio que vem depois de ver sua vida explodir, não é paz. É como uma neblina espessa. Um vazio onde só ecoa a culpa, a dúvida, a dor. Revivia em Looping o tapa. A mentira. O olhar vazio de Tânia. Me perguntava se sempre houve algo em mim que os outros enxergavam, algo que tornava mais fácil me descartar. Será que eu era quieta demais? Boazinha demais? Fácil demais de esquecer? O ônibus parou num terreno de cascalho. O motorista gritou: "Última parada." Olhei pela janela. Era um vilarejo minúsculo, sem sinal de celular, casas de madeira antiga. Um porto velho com barcos dormindo como cães cansados. Não havia muito ali. E por isso mesmo, parecia perfeito. Andei pela cidade com a mochila nas costas. Um senhor fumava na varanda de um restaurante. Me olhou. Assenti com a cabeça. Ele retribuiu o gesto. Perguntei se havia hospedagem por semana. Disseram que sim, mas só aceitavam em dinheiro. Paguei as 2 primeiras semanas com o pouco que restava. Perguntei se alguém precisava de ajuda. "Depende do tipo de ajuda", disse a dona da pousada. "Qualquer coisa que me mantenha ocupada." Ela apontou pro cais. "Fala com Ben. Ele sempre precisa de alguém nas redes." Fui até lá. Ben não fez perguntas. Só me entregou um par de luvas e apontou para uma pilha de redes molhadas, com cheiro de sal e peixe podre. Trabalhei até minhas costas gritarem, as mãos cheias de calos. Mas doía menos que a alma. Naquela noite deitei no colchão fino do quarto, sem lençol.
Fiquei olhando o teto e pela primeira vez em muito tempo dormi sem sonhar. Essa virou minha nova rotina. Acordar, trabalhar, suar, dormir, sem internet, sem notícias. Só névoa, sal, silêncio. E por um tempo, isso foi suficiente. Não contei meu nome verdadeiro a ninguém. Andava quilômetros por dia. Me sentia mais leve, mais limpa, mais livre. Ninguém perguntava sobre meu passado. Ninguém queria saber minha história, e isso era um alívio. Às vezes eu caminhava pela praia à noite, deixando o vento gelado entorpecer meu rosto. Outras vezes, escrevia frases soltas na caderneta. Nunca parágrafos inteiros. Só palavras. Fragmentos. Às vezes não queria lembrar. Outras queria me reconstruir. Com o tempo os moradores começaram a me reconhecer. Mas não com olhares de julgamento ou pena. Com gestos simples, Lucy vai estar no cais amanhã? Toma seu café com açúcar ou com creme? Eles não queriam minha história, queriam minha presença, e isso era novo. Era acolhedor. Era diferente de tudo que eu conhecia. Comecei a correr toda manhã. No início, alguns minutos. Depois, meia hora. Depois, 8 quilômetros. A dor fazia sentido. Me queimava os pulmões, tremia minhas pernas, mas era um sofrimento que eu escolhi. E isso importava. Depois de alguns meses, comecei a consertar outras coisas no vilarejo além das redes de pesca, calhas, janelas, barcos. O povo ali era simples, direto, e confiava mais no que se via do que no que se dizia. Foi numa dessas tardes que conheci Júlia, dona de uma lojinha de artesanato. Ela me viu lixando a madeira do deck da pousada e perguntou: "Você mexe com computador também?" Balancei a cabeça, um pouco. "Por que meu site tá travando? Preciso arrumar, mas não entendo nada disso." Tentei recusar, dizendo que fazia tempo que eu não mexia com tecnologia. Mas ela insistiu. Fui até a biblioteca da cidade, pedi um notebook emprestado, assisti a alguns tutoriais e consegui. Nada grandioso, só o básico. Mas ela ficou radiante. No dia seguinte, outro comerciante me procurou. Depois outro. Sem perceber, virei a moça da informática do vilarejo. Ainda invisível, sim, mas por escolha. E pela primeira vez em muito tempo. Isso não me doía. Eu já não era Luciana, a traída, nem Adrien, o acusado. Era Lucy, a que consertava coisas. A que ouvia sem julgar. A que não devia nada a ninguém. Uma noite sentei no cais, observando o céu refletido na água. Pensei em Tânia. Na forma como ela acreditou na mentira da irmã sem nem olhar nos meus olhos. Me perguntei se ela me procuraria um dia. Se arrependia. Mas afastei o pensamento. Não importava mais. O que importava era aquele momento, a brisa, o silêncio, a nova versão de mim mesma que emergia dos escombros. O nome Lucy tinha vindo por acaso, estava bordado na parte de trás de uma camisa doada que encontrei num abrigo. As letras estavam gastas, quase apagadas. Mas quando começaram a me chamar assim, nunca corrigi. Curioso como a identidade pode nascer dos restos. Com o tempo aluguei um quartinho no alto de uma antiga oficina abandonada. Reformei com minhas próprias mãos. Coloquei uma mesa dobrável, uma chaleira, uma cadeira simples. Montei um cantinho meu. Pequeno, sem luxo, mas meu. Cada prego batido era como um lembrete. Você ainda está aqui. Ninguém sabia quem eu era. Mas sabiam que podiam contar comigo. E isso bastava. Depois de um ano ali, eu não estava mais sobrevivendo. Estava vivendo, com cuidado, com dignidade. Até que, como a vida sempre faz questão de provar, algo inesperado aconteceu. Bem, o velho pescador que me dera o primeiro trabalho com as redes sofreu um derrame. Sua filha voltou à cidade para cuidar dele. O nome dela era Clara, sim, Clara. Um nome que doeu ouvir no início, mas que logo ganhou outro rosto. Outra história. Ela era prática, direta, não sorria muito. Mas me respeitava, e numa noite, enquanto fechávamos o galpão das redes, ela me disse: "Você é boa com números, né?" Dei de ombros. Mais ou menos. Ela me lançou um caderno sujo de sal e mofo. "Tenta entender isso aqui." Era o controle de estoque do pai. Um caos, metade de cabeça, metade rabiscado. Passei a noite organizando recibos, notas, datas.
Na manhã seguinte, entreguei a ela uma planilha digital simples e funcional. Você fez isso numa noite? Perguntou, surpresa. Assenti. Ela me olhou com mais atenção. Já pensou em fazer algo mais? Além de limpar redes? A verdade? Já, sempre. Antes de tudo, eu me interessava por tecnologia, por criação digital. Mas nunca tive tempo, nem paz. Agora eu tinha os dois. Naquela noite, registrei um domínio. Amreiefest.com não era um nome real. Era uma junção de letras como um enigma só meu. Uma homenagem às partes que deixei para trás. E à mulher que eu estava tentando ser. Comecei pequeno. Fiz o site de uma floricultura. Depois, o de uma cafeteria. Uma loja de aluguel de barcos me pediu um sistema de reserva simples. Eu entregava tudo sem alarde, sem reuniões presenciais, sem burocracia. Ninguém queria ver meu rosto. Ninguém fazia perguntas. Só queriam que funcionasse, e funcionava. O dinheiro começou a entrar aos poucos. Aluguei uma salinha nos fundos da cidade, com piso de madeira velho e janelas embaçadas de salitre. Comprei um computador usado, uma cadeira confortável, uma chaleira elétrica e um aquecedor portátil. Nada luxuoso, mas era meu espaço. Meu refúgio, meu laboratório. Cada clique no teclado era um grito silencioso de autonomia. Cada código finalizado, uma peça reconstruída de mim. Sem perceber, me tornei a referência da região para tudo que envolvia tecnologia. Um artesão queria vender pela internet. Uma professora aposentada queria montar um blog de memórias. Uma mãe solo queria criar um site de receitas. E eu dizia sim para todos. Cobrava justo, entregava rápido, recebia em mãos ou em envelope, com pão, com café, com silêncio. E talvez pela primeira vez sentia que estavam pagando não só pelo serviço, mas pelo meu valor. Nunca ninguém perguntou: de onde você veio? Por que veio parar aqui? E isso era liberdade. O negócio cresceu em silêncio como uma árvore de raízes profundas. Abri uma conta empresarial separada. Registrei um CNPJ fictício, com o nome Rivestec, um código que só eu entendia. Patrocinei a corrida de rua da cidade vizinha. Meu logotipo foi estampado nas camisetas dos corredores. E um dia, me vi em pé diante da Câmara Municipal, apresentando um sistema digital que criei para organizar reparos públicos. Luciana, antes apagada, agora aplaudida por uma sala cheia de desconhecidos. Depois da apresentação, caminhei até o cais. O sol nascia por trás das pedras. A água cintilava como ouro líquido. Tirei os sapatos, afundei os pés na areia fria e chorei. Não de dor, mas de incredulidade. Eu tinha conseguido construir uma versão de mim que ninguém poderia destruir. Uma identidade sem passado. Apenas presente, mas a vida. A vida adora testar quem tenta seguir em frente. Com cada passo, um sussurro do passado voltava. Às vezes em sonhos. Às vezes no reflexo do espelho. Às vezes num cheiro, num som, num rosto parecido. E então, numa noite qualquer, quando eu respondia e-mails de um cliente da Suíça, alguém bateu na porta. Rápido, desesperado, e depois, uma voz: Luciana. Por favor. Fiquei paralisada. A voz estava diferente. Cansada, envelhecida, mas inconfundível. Era Tânia. Abri a porta devagar, e lá estava ela, molhada de chuva. Cabelo grudado no rosto, os olhos cheios de algo entre culpa e dor. Eu te procurei por anos, disse. Eu não respondi. Não confiava mais em nada que começasse com aquela frase. Ela entrou. Como quem volta para uma casa que já não a reconhece. O quarto era simples, quente, vivo e completamente meu. Ela permaneceu ali em pé, pingando no chão, sem palavras. Como me encontrou? Perguntei. Demorou. Foram muitas tentativas. Tive que contratar alguém. Quando soube da verdade, eu precisava tentar. Fui até minha gaveta. Peguei o pendrive. Aquele que guardei por mais de 2 anos. Nele, a gravação da confissão de Lina. Entreguei a ela. Não vim pedir perdão, disse Tânia. Só precisava que você me visse. Que soubesse que eu sei, ouve. Se depois ainda quiser falar, volta amanhã. Aquela noite não dormi.
Pensei em cada vida que vivi desde o dia em que me jogaram fora como lixo. Desde o momento em que deixaram de ver a mulher e começaram a enxergar um monstro. Na manhã seguinte, quando abri a porta do ateliê, lá estava ela. Sentada na mureta com os olhos inchados, mãos cruzadas no colo. Não tocou a porta. Só esperou. Você ouviu o arquivo? Perguntei. Ela assentiu devagar. Seus olhos estavam vazios, mas não de raiva. De consciência. Eu te destruí. Murmurou, não. O ódio consome energia. E eu já não tenho nada para te dar, respondi sem pressa. Ela caiu de joelhos. Mas eu não a toquei. Tinha uma reunião importante em 20 minutos. Um contrato grande. Um que poderia mudar minha trajetória para sempre. Porque a vida continua. E eu também. Ela voltou no dia seguinte. Observou minha sala do outro lado da rua. Não cruzou a calçada de imediato. Só depois de um tempo entrou. Não dormi, disse. Continuei digitando. Preciso te dizer uma coisa. A olhei nos olhos pela primeira vez. Não como antes. Não com amor ou dor, mas com calma. Com controle. Eu não sabia que ela tinha gravado aquilo, sussurrou. Nunca pensei que Lina fosse, mas ela foi. Eu sei, respondi. Você sabia há muito tempo, há 2 anos. Ela cambaleou, como se o silêncio a golpeasse, e nunca disse nada, não. Porque saber da verdade não mudaria o que você fez. Por quê? Porque eu queria ver o que te importava mais, a sua culpa. Ou o meu silêncio. Ela se cobriu com as mãos. As pernas tremiam, e com a voz embargada perguntou, você me odeia? Não. Mas também não confio mais em você. E confiança é algo que o perdão não conserta. Nos olhamos por longos segundos. Não havia lágrimas em mim. Não havia saudade. Havia paz. Você acha que dá para consertar isso? Ela perguntou. Não. Ela assentiu. Eu entendo. Só queria que você soubesse. Que agora eu sei. E ali pela primeira vez eu olhei de verdade para a mulher diante de mim. Não era mais aquela que eu amei. Aquela morreu no dia em que me deu um tapa sem nem perguntar a verdade. O que restou era uma estranha. Uma mulher marcada por um fogo que ela mesma ajudou a acender. E eu não tinha mais nada para reconstruir. Ela foi embora. Olhou para trás só uma vez. Espero que você encontre a felicidade, disse. Eu já encontrei, respondi. E era verdade. Depois daquele dia, Tânia nunca mais cruzou a minha porta. Ela ficou na cidade. Ajudava na clínica comunitária, dava aulas para crianças da vila, participava das mutirões de limpeza da praia. Eu via ela de longe às vezes. Ela me via também. Mas não houve mais palavras, nem pedidos, nem promessas, e de todas as atitudes que ela poderia ter foi essa que mais respeitei. Ela não tentou forçar perdão. Não quis limpar sua imagem. Ela simplesmente assumiu. Em silêncio. E isso, para mim, valeu mais que qualquer pedido de desculpa. Com o tempo, os moradores passaram a vê-la com outros olhos. Mas nunca associaram ela a mim. E nem ela tentou fazer essa ligação. Ela também recomeçou. Do jeito dela, com as cicatrizes que criou. E as que recebeu. E eu continuei meu trabalho. Me tornei referência não só na cidade, mas em toda a região. Empreendi, ensinei, ajudei, mas nunca esqueci. Às vezes, ainda sonho com o dia do tapa, com o chão gelado da calçada, com os olhos de Tânia cheios de certeza e desprezo, mas acordo e respiro fundo, não com raiva, com lucidez, porque aprendi que algumas dores não passam, elas ensinam, e mais que isso, aprendi que o silêncio não é fraqueza, é força contida, é escudo, é dignidade em meio ao caos. Hoje, quando olho no espelho, vejo outra mulher. Uma que não precisa se explicar. Que não implora para ser ouvida. Que não precisa provar nada a ninguém. Meu nome é Luciana. Mas por aqui todos me chamam de Lucy. E isso basta, porque agora, quem eu sou não cabe mais em um nome, em uma história, nem mesmo em uma dor. E se um dia perguntarem por que eu não reagi, não gritei, não expus tudo, minha resposta será simples. Porque a justiça às vezes vem em silêncio, e o silêncio é a última palavra de quem sobreviveu. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho.
Aqui você encontra histórias reais de superação, coragem, justiça e transformação, porque às vezes a melhor forma de vencer é simplesmente não aceitar o que te machuca. Até a próxima!